Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Pegando aqui, aproveitando para fazer um vídeo aqui sobre questões atuais. Por exemplo, hoje em dia, estamos no nosso período atual, um dos fatores principais em situações que necessitam fazer monitoramento diário ou eventualmente fazer algum tipo de incursão de maneira furtiva em ambientes que precisam manter o sigilo da presença das equipes. O principal fator a ser considerado é evitar a detecção das equipes. Esse é o principal fator. Claro que até recentemente, o principal fator de detecção era o principal, pelo menos, da imagem visual das equipes circulando por aquela área. Por isso que envolve todas essas técnicas de camuflagem, de contra-rastreamento, para evitar a detecção das equipes pelo aspecto visual. Hoje em dia, mais recentemente, pelo menos de uns 10 anos para cá, isso começou a ser intensificado e hoje em dia está muito mais. Também passou a ser necessário atentar para outros aspectos, como por exemplo, a assinatura eletromagnética. Isso, claro, depende de uma sofisticação maior de equipamentos para detecção dessa assinatura eletromagnética. E os outros que são mais comuns que se falam são dos sensores de visão térmica e de visão noturna, que são os mais comumente conhecidos. E esses realmente são uma preocupação hoje em dia, porque qualquer equipamento desses pode ser comprado pela internet e ser entregue na porta de casa de cada um. Claro que alguns são de uso proibido ou controlado, mas o fato de ser uso proibido ou controlado não impede que pessoas tenham acesso, por exemplo, adquirindo por meios ilegais, trazendo de outros países. Portanto, atualmente, além do visual, obviamente, que esse sempre continua sendo, mas o outro que passou a ser importantíssimo são esses relacionados aos sensores térmicos e de visão noturna. E para isso, nessas incursões, por exemplo, passou a ser absolutamente fundamental utilizar de outras técnicas para manter as equipes não detectadas, ou seja, que elas não sejam identificadas. E para isso envolve outro conjunto de técnicas, que não essas não somente de contra-rastreamento, mas sim o que nós chamamos aqui, inclusive, de contramedidas, que são voltadas mais especificamente exatamente para isso, para dissimular, evitar ou mitigar essas possibilidades de detecção por esses outros tipos de sensores de visão térmica e de visão noturna, por exemplo. E que obviamente nós não vamos tocar nesse assunto por aqui, nós abordamos isso só em instruções presenciais para as forças de segurança, mas é absolutamente fundamental. As técnicas tradicionais de contra-rastreamento são úteis, de camuflagem são úteis, obviamente, mas elas não são mais suficientes para esses tipos de ambiente. E daí, mais uma vez, se foca muito, quando se fala em sensor térmico, visão noturna, se foca muito no que se tem utilizado bastante hoje, que são drones. Drones que estão circulando, portanto, em ambientes elevados e ficam fazendo esse monitoramento. Mas, obviamente, existem outros tipos de mecanismos de detecção que não são apenas drones. E esses são, inclusive, dependendo da situação, são difíceis de se lidar também, até porque o drone, eventualmente pode-se conseguir detectar o drone, às vezes não, depende de uma série de fatores. Portanto, absolutamente fundamental se atentar para isso, dessas novas técnicas destinadas a manter as equipes em ambiente furtivo, para não detecção, que não envolvem só mais apenas a camuflagem tradicional, comum. Ela envolve também essas camuflagens de dissimulação dos efeitos eletromagnéticos e também visão de sensor noturno e sensor térmico. E para isso existem técnicas que podem ser utilizadas e em alguns cenários vai ser necessário equipamentos. Portanto, dá para dividir em dois segmentos. Em alguns segmentos, portanto, é necessário o uso de técnicas, realmente, não vamos dizer como isso, para essa dissimulação, que nós chamamos aqui contramedidas. E em outras, dada essa dificuldade de só com técnicas, vai ser necessário realmente algum tipo de equipamentos que nós não vamos mencionar aqui. Portanto, dividindo dessa maneira em técnicas estratégicas, a técnica que não envolve exatamente por todo equipamento, mas são técnicas de progressão nessas áreas para tentar essa detecção. E o segundo são equipamentos mesmo. E daí envolve realmente desenvolvimento de alguns, aquisição de outros para isso. Tendo essas técnicas e esses equipamentos, aí sim dá para falar em desenvolver uma estratégia. Essa estratégia que vai estabelecer uma doutrina de emprego dessas técnicas, que não envolve tecnologia, a técnica em si, e os equipamentos, que daí sim envolve essas tecnologias. E daí sim, essa doutrina que vai fazer o alinhamento, porque a técnica isoladamente, ou o equipamento isoladamente, eles não vão trazer bons resultados. Tem que haver realmente uma doutrina que vai
especificar como é que vai, quando que vai ser utilizada, como é que vai ser feito o emprego, para daí sim poder ser aplicada. É o que nós estamos modestamente tentando fazer também, em colaboração com nossos parceiros, o desenvolvimento tanto dessas técnicas, como também a sugestão e aquisição de alguns equipamentos que são destinados para essa finalidade. Esse foi o mais um vídeo do arrastamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros. Longa vida à República.